Boa noite, bem-vindos para mais um episódio. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Karina Cardoso, fundadora e apresentadora do ElevaCast. E nesse programa você vai encontrar pessoas comuns que alcançaram o extraordinário ao longo de suas vidas. O ElevaCast nasceu para te inspirar e te encorajar a ir atrás daquilo que você quer. O nosso propósito é te levar consciência, movimento e transformação para que você se eleve e seja capaz de realizar seus sonhos. Tudo isso com um olhar para a vida mais amplo, crítico e também mais gentil. E hoje eu estou muito contente porque eu estou conseguindo cada vez mais cumprir com o meu propósito de diversificar os conhecimentos que estão sendo colocados aqui nessa mesa com a gente. E para isso eu trouxe alguém de um mercado bem diferente do que a gente está acostumado a ver, e é justamente por isso que eu tenho certeza que esse episódio, além de muito interessante, vai conseguir elevar bastante vocês aí de casa. Quem está conosco aqui hoje é um empresário sócio de uma distribuidora com mais de 30 anos de mercado e uma das principais referências em importação direta da China no Brasil. E diferente de quem só fala sobre o assunto, ele vive e ensina isso na prática todos os dias. São mais de 15 anos trazendo produtos com marca própria, movimentando milhões de mercadorias e ensinando empresários a fazerem importação de forma estratégica, segura e lucrativa. Ele é formado pelo FMG, Fundação Dom Cabral, G4, com formações internacionais em negociação, marketing e liderança em Estados Unidos, França, Inglaterra, e também atua como conselheiro de growth e gestão, ajudando empresas a crescerem com maturidade, visão e método. Além disso, hoje ele lidera o Mestres na Importação, mostrando um caminho claro para quem quer criar marca própria. Então, bom, claro, ninguém melhor do que ele para falar sobre isso com vocês nesse episódio. Thiago Menezes, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente hoje, é um prazer conhecê-lo. Obrigado pelo espaço, Karina, introdução muito bem feita, te agradeço imensamente por estar dando essa oportunidade, de estar aqui, o seu projeto magnífico, e durante esse tempo aqui, o que eu puder compartilhar, que servir de exemplo para novos empresários, pessoal que quer trabalhar com importação, e é isso, estou aqui totalmente à sua disposição. Obrigada, vou querer saber muito. Para quem está em casa que não conhece o Thiago, já segue eles nas redes sociais, eu já deixei aqui na descrição desse link seu Instagram. Para quem não sabe, alguma curiosidade aqui, eu sou amiga virtual, até hoje, né? Até hoje eu era amiga virtual do Thiago. A gente já tinha se conectado ali por algumas conexões em comum, então eu estou muito contente de conhecer presencialmente. O Thiago, ele parece ser um cara muito gentil desde que a gente se conheceu e hoje é a prova disso. Mas, e por isso, enfim, me deixou muito curiosa de querer conhecer a sua história. Eu vou querer saber mais de tudo isso, mas eu te acompanho muito nas suas redes sociais, que você tem feito principalmente profissionalmente. Mas antes, eu só queria fazer um agradecimento especial para os nossos patrocinadores. Então, um agradecimento ao HD Marketing Digital. Eles são especializados em fazerem marcas e empresas serem lembradas através do posicionamento no digital. Se vocês aí estiverem procurando ajuda para impulsionar qualquer frente relacionada ao marketing, podem contar com eles. E também um agradecimento especial ao VND Studio, que é a casa do ElevaCast, uma super recomendação para quem precisa de um espaço bonito aí, profissional, para gravar na cidade de São Paulo, e algumas ajudas com produções audiovisuais e conteúdo digital. Então, as legendas também e contatos deles estão aqui na legenda desse vídeo. Voltando então, Thiago, eu gosto de sempre perguntar para o pessoal que vem quem que era um pouco a versão mini de vocês, assim, né? Quem que era o mini Thiago, o que ele queria ser quando criança e como sua jornada foi desenvolvendo até chegar onde ela hoje. Algum momento passou pela cabeça do Thiago, do mini Thiaguinho, que importação era uma possibilidade, assim? Como é que foi isso? Não, a minha história é até um pouco curiosa, né? É o que os caminhos da vida vão chegando até hoje, que a gente está compartilhando conhecimento com outros empresários. Bom, a minha história começa com um jovem menino, com 2 irmãos bem mais velhos, em que o pai, por ter visto a história dos irmãos, falou assim, o Thiago tem que ir mais cedo, estudar fora, para conseguir fazer o FMG e entrar na Federal. E nisso, eu fico brincando que meu pai me mandou para fora de casa com 15 anos de idade. Fui morar sozinho com 15 anos para fazer o ensino médio fora para conseguir entrar na Federal. Consegui. Então, assim, desde novo eu tive muita pressão. E a partir de pressão a gente vai saindo da zona de conforto e vai conseguindo entregar os resultados.
Também com essa questão dos irmãos mais velhos, que sofreram um pouco com a falta de inglês, por pressão deles, Thiago, vai fazer intercâmbio. Então eu com 19 anos, tranquei a faculdade, fui morar na Inglaterra. Que legal. Então, até naquela fase, eu nem me preocupava muito com isso. Então foi um pouco essa pressão familiar, o que eu acho foi bem positivo na minha vida, de vai morar na Inglaterra com toda a condição, graças a Deus, mas com simplesmente o objetivo de traga o diploma, o certificado de inglês. Isso foi bem interessante. Um ponto curioso também, que meu pai, ele teve as oportunidades profissionais dele, porque ele estudou. Então, ele sempre priorizou bastante os nossos estudos. Com isso, meu pai nunca me deixou trabalhar antes de eu entrar na faculdade. Após eu entrar na faculdade, nos meus períodos de férias, né? Então, ele já me trazia para dentro da empresa. Muito mais para não ficar aquele menino 2, 3 meses de férias jogando videogame. Então, assim, vai para a empresa, vamos trabalhar. E durante esse período, eu comecei a envolver com a empresa. Com isso, Karina, eu comecei a entender um pouco do negócio do meu pai, que já tinha 15 anos de mercado naquela época. E eu, um jovem ali por volta de 20 anos, comecei a visitar clientes. Só que meu pai já tinha começado a importar naquela fase. Eu fui fazer engenharia civil e um mercado... Pô, Thiago, por que você fez engenharia civil? Eu acho que dentro das engenharias era a única que me via um pouco de empreendedorismo. Apesar daquela fase, quando você toma a decisão com 17, 18 anos, a gente não sabe muito o que escolher e não tem muita maturidade. Mas dentro das engenharias, que era uma fase, gostava de matemática, é onde estava envolvido o empreendedorismo, né? Mas acabei, durante esses períodos de faculdade, envolvendo com a empresa do meu pai. Meu pai já estava começando a importar, mas importava de um intermediário. Mas já tinha começado. E eu visitava dois tipos de empresas. Indústrias, que consumia o produto que meu pai vendia, que a empresa vendia. E eu visitava lojistas, que eram revendas daquele material que era importado. E ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando eu visitava indústrias grandes, uma siderúrgica, uma grande empresa, você não conseguia entrar. Se você não te conhecesse o setor de compras, não tivesse o horário marcado. E eu, um jovem, 20 anos, não tinha esse tipo de relacionamento, querendo buscar novos clientes, tinha essa dificuldade. E quando eu visitava lojista, todos queriam me colocar para dentro e ter essa oportunidade de conhecer o produto, contava as histórias deles, e tinha um certo relacionamento ali. E eu virei um dia pro meu pai, eu prefiro o atacado perante o varejo. Beleza, fui me formar. Quando eu me formei no auge da Lava Jato, sem estágio em engenharia. O que o Thiago vai fazer? Já estava envolvido com a empresa do meu pai. E meu pai ainda importando via um terceiro. Quando eu volto, eu falei, pai, eu quero trabalhar com o senhor, eu gosto, a empresa já é uma empresa consolidada, meus ex-irmãos foram para a área de saúde, então eu era o sucessor. E nisso, eu virei simplesmente e falei com ele assim, eu quero, pai, mas eu quero ir para o atacado. Ele foi bem cirúrgico. Se você quer ir para distribuição, quer ir para o atacado, você tem que aprender a importar. Aí começou a história da importação. E como é que foi assim, esse processo do aprender e entender o que era atacado, né? Porque você saiu da engenharia e foi para um processo mais comercial, querendo ou não, né? Sim. Como foi esse entendimento de um novo mercado, querendo ou não, né? Eu sempre fui bastante comunicativo. E meu pai sempre teve uma empresa comercial, que era um bom varejo, depois foi para distribuição. Então, mesmo durante a faculdade, quando eu me parava refletindo que se eu fosse seguir o mundo corporativo de grandes empresas dentro da engenharia, um lado muito mais técnico, eu não me identificava com aquilo. Tive grandes amigos que foram para grandes empresas, trabalhar fora do Brasil, seguir essa carreira corporativa dentro da engenharia. E eu, de certa forma, jovem, não me identificava com isso. Então, mesmo que eu tivesse essa oportunidade, me atraía muito mais vir trabalhar com a parte comercial. Entendi, faz sentido. E aí, depois disso, você decidiu criar a sua própria empresa? Como é que você trabalha hoje ainda com seu pai? Não? Como é que... Então, no estado atual, como é que foi agora? Essa transição foi interessante. Bom ponto você tocou. Porque quando eu voltei,
em 2016, eu até gosto de contar essa história para estimular quem passa do processo de sucessão, que é uma transição muito difícil com os pais. Sim, é complicado. Porque todo pai acha que quando o filho vai começar a trabalhar é o funcionário de luxo, e não, de fato, vai passar aquele processo de sucessão. Quando foi 2016 que eu voltei para minha cidade, meu pai já estava naquela situação que ele saberia que ele queria aposentar. E eu fui quebrar a cabeça de como aprender a importar. Só que eu vim para uma empresa que já tinha quase 20 anos de mercado. Colaboradores e funcionários de 10, 15 anos de casa. E chega um rapaz com 24 anos, filhinho do papai, dando palpite. Eu não fui muito bem aceito. Recebido, isso é normal. Normal. E quem for passar por esse processo de sucessão, saiba que isso é normal. Só que eu, entendendo um pouco disso, fui tentando ganhar meu espaço dentro da empresa. Eu não mexi o que estava acontecendo, onde estava ganhando. Eu fui tentando comer pelas beiradas. E o que acontecia? Eu fui tocar esse projeto de importação, que não era tão maduro, e fui criar o e-commerce. Naquele período, Karina, 2016 até 2018, que foi o período mais de transição, eu fui procurar outras alternativas de importação e errei. Lógico, para acertar a gente teve que errar. Procurei outras 2 trades também, outros 2 intermediários, que eram que você procura na internet, o que aparece? Intermediários, agentes e trades. Beleza, errei. E o e-commerce, teve um dia, esse dia bem curioso, o dia do e-commerce, o dia que o e-commerce nasceu. Eu estava concentrado na frente do meu computador, e meu pai ainda estava na empresa. Meu pai falou: Thiago, por que você está concentrado? Você tem um dia inteiro aí concentrado, o que você está fazendo? Pai, estou cadastrando mangueira. Quem não sabe, a gente trabalha com mangueira, correia, material de borracha, no Mercado Livre. Eu falei: Thiago, por que você está fazendo isso? Falei: nós vamos vender mangueira no Mercado Livre. Isso em 2017, 2018. Eu falei: Thiago, para com isso, para de perder tempo. Quem vai comprar mangueira no mercado? Falei: pai, já ter que pagar a menina para fazer um material aqui para mim, então eu vou tocar esse projeto. Se der errado, deu. Eu nunca, assim, tudo bem que ele criticou, mas não me incomodava com as críticas, né? Pois bem, hoje o nosso e-commerce é 4 vezes o tamanho do varejo. A distribuidora cresceu 16 vezes, é outro patamar. Empresa hoje de nível nacional. Mas o e-commerce hoje é 4 vezes o varejo nosso. Sem contar a distribuição. Pra você ver o potencial que tinha lá atrás, e eu acreditei. E também fui desenvolver o e-commerce, a importação, procurando no meu network quem já importava, onde que eu conseguia. E foi a partir disso que começou a acontecer. E no momento que foi 2018, o que aconteceu, que um amigo meu estendeu a mão, me apresentou como é que a gente poderia importar, me apresentou a estrutura lá na China, meu pai tomou uma decisão, que foi o seguinte: se eu ficar nessa empresa, eu vou atrapalhar. Então, a partir do ano que vem, eu não estou na empresa mais, entregou o CNPJ. Quando foi 2019, meu pai não estava trabalhando mais. A partir disso, a empresa decolou, graças a Deus. Então, assim, eu achei muito maduro da parte do meu pai, que se ele estivesse lá, aquele momento era o momento dele fazer a sucessão, que ele já confiava em mim. Aí meus irmãos entraram para a operação também, e estamos nós 3 hoje. É muita maturidade isso mesmo. Foi. Essa era a minha próxima pergunta. Eu falei: seus irmãos, e aí, foram para lá também? Então, meus irmãos são dentistas de formação. Desculpa, quantos irmãos você falou que tinha? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Irmãos, vocês são em 3. Somos em 3. Um irmão é 14 anos mais velho e o outro 11. Caramba. Eu fico bem depois. E aí, hoje eles conciliam o horário, a agenda deles, com o consultório e com a empresa. Por ser uma empresa já madura, 30 anos de mercado, tem uma gestão bem madura, então se consegue conciliar essa questão do horário. Entendi. Eu só queria fazer uma pergunta. Você usou 2 termos aí quando você falava, eu queria só que você explicasse para o pessoal de casa o que é isso. Você usou a palavra intermediário e trade. O que significa isso? Só para a gente começar a colocar o pessoal dentro do episódio aqui junto com a gente, se puder explicar. Ótimo. É uma boa pergunta e existe dentro do mito da importação que as pessoas, todo empresário precisa de alguém para desenvolver o seu fornecedor na China. E tudo bem,
Tem pessoas que não conhecem o caminho. Então tem que ter uma pessoa para fazer esse caminho por elas. Mas as grandes empresas e os grandes empresários, eles sabem um caminho direto. Então, uma coisa que eu sempre deixo claro, grande empresário aprende e faz direto, certo? Quando a pessoa quer importar uma coisa pontual, algo bem específico, vai utilizar de um intermediário. Pô, Thiago, mas por que você está falando isso? Porque no processo de compras nacional, empresa nenhuma terceiriza seu processo de compra, certo? Você não contrata uma pessoa, um terceiro, uma empresa terceira para fazer processo de compras nacional. Mas na importação existe esse mito de ter que terceirizar. E isso é um intermediário, é uma trading. E o sucesso está em o empresário aprender a fazer direto. Parece complexo, mas a gente vai chegar lá. Eu vou deixar isso para o bloco de perguntas, onde a gente vai falar mais de empresas, assim, que eu acho que faz mais sentido. Mas é só para... Conforme for apareceram termos mais específicos técnicos, eu vou te perguntando e colocando no meio, só para o pessoal ir acompanhando a gente no meio da conversa, tá? Você falou um ponto aqui que me chamou a atenção, que foi a questão relacionada à pressão, estudos, oportunidades, assim. E eu vejo isso sempre como sendo muito importante, mas a verdade é que grande parte das coisas que a gente se desenvolve na vida vem por conta de pressão, né? Certo. O mercado de importação hoje, você acha que ele é realmente um mercado de bastante pressão? Hoje, na empresa que você vive, eu queria passar um pouco do que é esse mundo para quem está em casa. Ele é um mercado realmente com uma visão complexa, ele te exige muito, ou hoje você consegue ter uma rotina de conseguir ficar com sua família no final de semana? Como que é a sua rotina hoje? Bom, hoje a minha rotina eu sou um pouco Aliás, workaholic, né? Se puder também, eu falei isso, desculpa até te interromper, deixa eu reformular minha pergunta, porque uma coisa é o que é hoje é antes, você pode ter trabalhado muito, mas hoje você escolhe ter antes. Se você puder contar um pouquinho desse processo, só para que se alguém em casa não sabe nada sobre isso, mas se despertou e falar, puxa, talvez essa é coisa para mim, para ela entender onde que ela tá entrando, entendeu? Sobre a minha rotina, eu tô até criando esse projeto novo, que é o mês da importação, então minha rotina hoje está complexa, porque são novos projetos. Mas se você isolar a parte da distribuidora, da importadora, hoje está muito bem estruturado em que meu próprio departamento de compras faz a parte da importação. Nada mais importação do que um processo de compras internacional. Então, presta atenção, que é algo muito importante. Importação nada mais que um processo de compras internacional. Então, meu departamento de compras, lá na empresa, ele faz o processo de importação. Tem alguns procedimentos a mais? Sim. Mas tudo de forma que tiver o passo a passo, o famoso POP, lá dentro das empresas, cara, segue o processo normal. Sob pressão dentro da importação. Como a importação segue uma certa pressão por alguns motivos. Que quanto maior o seu volume, maior o seu poder de negociação. Para volumes muito pequenos, tende a ter menos viabilidade. Então, assim, as empresas que estão envolvidas, que estão querendo começar a envolver com importações que já estão envolvidas, sabem que tem que colocar um capital maior para ter melhor viabilidade. Mas não quer dizer que não pode começar com menos. Bem, e é um processo lento. Demanda tempo para negociar, demanda tempo para produzir, demanda tempo no frete marítimo, ou seja, até no frete aéreo também tem o seu tempo, às vezes, um pouco mais moroso. Então, assim, essa pressão de que eu fico brincando que importador é assim, quanto mais você tem, mais falta. Então, essa pressão cotidiana do comércio, do empresarial, vai ter. Tá. E uma outra coisa que eu fiquei curiosa, você falou sobre a mentoria do mestre da importação, né? Como é que surgiu isso? Além da empresa, o que mais você está fazendo? Que você teve que você está nas redes sociais, etc. Mas, então, além da empresa, o que mais você está fazendo e o que é isso? Bom, vamos lá. Eu tenho a distribuidora, que hoje eu estou junto com meus irmãos. Isso já está aí, um projeto mais longo, já tem desde 2016 que eu voltei, né? 8 anos. Gosto do mercado imobiliário, mas eu deixo isso mais em paralelo. Tá. E agora lancei um projeto, tem um ano, né? Que a gente lançou um projeto, que é a mentoria Mestres da Importação. Tá. Em que eu vi essa necessidade, eu acho que tem um pouco a ver com o empresário de querer se transbordar, ensinar outros empresários. Acho que a nossa geração é um pouco assim. A geração antiga não. Na época do meu pai começou a importar, ele
procurava os conhecidos dele. Você importa? Importo. É difícil? É. Ninguém respondia. Então, não tinha essa troca. A nossa geração ela é mais de ter essa troca e ver que ela é necessária para a gente crescer. A gente não cresce sozinho. Então, eu vi que isso era necessário para outros empresários e me senti na necessidade de compartilhar, do mesmo jeito que teve outros empresários compartilhando comigo. Então, a messa de importação é isso, em que eu ensino o empresário a importar direto, de fato, sem nenhuma dependência de intermediador ou de nenhum stakeholder no processo. Ele saber exatamente cada etapa. Então, a gente pega na mão do empresário e faz ele importar. Mas a pessoa pode começar do zero. Você fala, quero começar a importar do zero. Essa mentoria faz sentido para ela? Faz, total sentido. A gente brinca que essa pessoa vem sem nenhum vício. Então, a pessoa pode sim começar do zero. Eu acho que o primeiro ponto, quero começar a importar, por onde eu começo? Define produto. Como que você define produto? Você já vê um produto, esse nicho, sendo importado da China? Se ninguém está importando, cuidado. Talvez não tenha viabilidade, alguém mais antigo, mais maduro no mercado, já fez esse estudo e não teve viabilidade, então não seguiu. Então, se aquele produto, você já viu que ele é importado da China, possivelmente tem viabilidade. Com certeza tem viabilidade. Tá, então aí você falou, pode começar do zero. E como funciona essa mentoria? Tem reuniões? É um espaço online? Como que é mais ou menos que funciona? Então, a gente tem uma equipe hoje, a gente pega na mão do empresário e faz ele até importar da China. Bom, como que é o passo a passo ali? Primeiro a gente tem encontros individuais, porque cada projeto é individualizado, então a gente trata cada projeto de um jeito, a gente não joga o pessoal num grupo e esse aqui é o passo a passo e pronto. Então a gente cuida de cada projeto, a gente tem encontro em grupos com todos os empresários. Mas eu estou começando e o outro já está importando. Isso é sensacional. A escuta passiva. Porque aquela dor que o empresário que já está mais maduro na importação, você vai estar tendo oportunidade de ter esse momento sendo compartilhado com você. Aconteceu, infelizmente, com um dos nossos mentorados, um container, uma carreta com um container tombou na rodovia. Então ele explicou como é que foi o processo do seguro, e no final ele até acabou ganhando dinheiro com isso. Perdeu tempo, mas obteve lucro. Então, você ter uma oportunidade de conversar com outros empresários sobre importação, que é um momento ali que é um querendo ajudar o outro, uns momentos mais avançados, outros mais iniciais, é bem legal. A gente tem uma estrutura na China que a gente coloca a equipe da China para assessorar nas negociações, nas viagens, quer ir em feira. Eu não sou daqueles que mais fãs de feira. Isso é até um ponto bastante importante sobre Canton Fair, em que, botando um parêntese, hoje existe muito esse momento de vou te levar para a China, vou te levar para Canton Fair. Não. Se você quer definir fornecedor, faz o trabalho antes. Define fornecedor daqui e vai à China para visitar a fábrica. Para você ter relacionamento com o seu fornecedor. Na feira, você pode sim encontrar fornecedores, mas na feira está o mundo inteiro, lotada, está cada vez mais difícil a Canton Fair. E depois, se você quiser visitar a feira, imagine que talvez os principais clientes daquele fornecedor tá lá. Ele vai dar atenção para você que está começando do zero? Não. Então, a gente tem essa equipe para acompanhar nas suas viagens às fábricas. Nós temos encontros com a nossa tutora mensalmente para o processo andar. É dificuldade de coisa. A gente consegue achar o fornecedor do concorrente. Aí, você achar um fornecedor que já conhece o mercado brasileiro é bem melhor. Então, sim, é uma mentoria bem completa. Legal, muito bom, interessante. Eu vou querer saber mais sobre tudo isso, mas acho que se eu perguntar, a gente já vai entrar no mercado, uma parte mais técnica aqui, então eu vou deixar para o nosso último bloco. Eu queria saber se tem mais algo voltado para a tua história que você acha que seria interessante compartilhar, se tem talvez algo sobre hobby, ou não sei se tem família, algo que você acha interessante no meio de toda essa parte profissional, né? Mas que faça sentido compartilhar com alguém que está em casa. Bom, hobby. Eu gosto de praticar esporte. Você faz o que de esporte, aliás? Eu gosto de jogar tênis. Tênis? Eu gosto de ir na academia também, apesar de eu ser muito neurado. O esporte é mais divertido. Né? Fazer um ponto é mais legal. Então, acho que praticar esporte é algo bem interessante, até para saúde mental, saúde física, para você conseguir ser mais produtivo.
Sou um cara de muitos amigos, então assim, prezo muito estar com amigos, estar sempre bem acompanhado. E família também. Não passo quase todo final de semana. Gosto do programa familiar, então... Você tem filhos também? Não tenho filhos. Pô, vai deixar a empresa pra quem agora? Não, ainda vou ter. Sou novo. Legal, muito bom.